Rogério Ceni chega menos pressionado que o Domi no Flamengo. Verdadeiro ou falso? Falso. A pressão é igual. A pressão hoje para treinar o Flamengo é você confirmar que esse time, que tem o maior investimento, que tem a capacidade de contratar os melhores jogadores, que os reservas são muito bons. Olha aí, a gente viu quando o Flamengo teve o tal do surto do Covid. Bom, não é o tal do surto. O Flamengo teve um surto de Covid dentro do seu elenco. Como o time quase reserva que entrava em campo ainda era muito bom. Descobriu um goleiro. Descobriu os zagueiros, né, da base do Flamengo, que são bons zagueiros. Acho que até melhor do que vem jogando Gustavo Henrique, Léo Duarte e tal. A pressão é igual, a pressão é fazer muito parecido com o que fez o Jorge Jesus no ano passado. O que o Domi falava, que não vai ganhar todos os títulos todo ano, é verdade, mas você tem que brigar e competir muito bem por esses títulos. Então, o Rogério tem uma pressão que a gente conseguia entender mais ou menos que o Domi não tivesse, que ele não conhecia muito bem o que era isso daqui. Se o Domi chega no início de ano, se ele tem capacidade de começar e de entender um pouco a bagunça que é o nosso futebol e tal, ele conseguiria se adaptar a ela. Ele chega no meio de um processo todo e não consegue se adaptar a tudo que acontece. O Rogério Ceni já conhece isso há 30 anos como profissional quase, entre jogador e técnico de futebol. Como ele conhece tudo, a pressão é igual. A pressão é fazer um papel como fez o Jorge Jesus, que também pegou o bonde andando. No ano passado teve um pouquinho mais de tempo ali naquele período da Copa América e tal para pensar um pouco mais do Flamengo. Coisa que o Rogério agora já vai pegar esses mata-matas, como o BS estava dizendo. Mas para mim a pressão é igual, é idêntica. Tem que competir no Brasileiro, tem que competir em Copa do Brasil, Libertadores. Tudo que o Flamengo perder é fracasso pela expectativa que é criada. Eu sou contra de que qualquer derrota é um fracasso, é amarelão, é pipocada, porque no final das contas 20 times jogam um campeonato, só um ganha, 30 jogam a Libertadores, só um ganha, e os outros 31 da Libertadores tem que perder, e os outros 19 do Brasil tem que perder. Mas pela expectativa, pelo investimento, até pelo próprio como o Flamengo tem se vendido, os seus dirigentes têm mostrado a potência que ele é, e de fato ele é, a pressão para que esse time brigue e que quando perca seja por azar, para falar de novo o que o Domi disse, que ganhou na sorte, e em certa medida ele estava certo, porque estava perdendo até os 40 do segundo tempo, e se você consegue virar um jogo em 4 minutos, isso é sorte. Se fosse por competência, você tinha dominado o jogo inteiro, mas teve competência, é óbvio que teve, mas teve uma dose grande de sorte naquele jogo. Então, o Flamengo, para perder, tem que ser por azar ou contra um adversário muito capacitado. A pressão em cima do Rogério acho que é muito grande para que faça esse time brigar em tudo até onde ele possa chegar, e acho que é onde ele pode chegar muito perto da final e da decisão de todos os campeonatos. Mas, Marcelo, se pensar que o Domi assume imediatamente após o Jesus e o Rogério assume imediatamente após o Domi, a comparação de trabalhos era um pouquinho diferente. Isso foi muito pouco tempo, o elenco é muito parecido, e aí por isso a pressão é basicamente a mesma? Sim, eu acho que a gente vai continuar olhando para o Flamengo do Jorge Jesus e como esses jogadores são capazes de jogar daquele jeito. A comparação sempre vai ser essa? Eu acho que sim, por muito tempo vai ficar esse cheiro de Jorge Jesus e essa sombra do Jorge Jesus no Flamengo, que todo mundo vai achar que o Gerson tem que jogar igual ele jogava, que o Bruno Henrique tem que jogar no mesmo nível que ele jogava, o Felipe Luiz, o Rafinha não tá, o Arão, que todos esses jogadores que renderam alguma coisa, ou tiveram uma segunda juventude, né? O Felipe Luiz, o Rafinha, Rodrigo Caio, que tiveram uma segunda juventude quase com o Jorge Jesus, ou os que apareceram, o Gerson, o Arão, esses caras, bom, o Gerson já tinha até jogado fora, enfim, mas que apareceram ainda jovens, e o Gabriel Barbosa para uma segunda chance. Todo mundo espera que eles voltem a jogar o nível que eles jogavam há 8 meses atrás. Então, a comparação vai ser com Jesus, não vai ser com o Domi. Claro que seria mais fácil com o Domi, se não tomar umas goleadas como está tomando, já seria alguma coisa melhor. Mas o que se espera é que não é que o Flamengo deixe de ser goleado e que não tenha mais a segunda pior defesa do campeonato. Se espera que esse time esteja à altura do que ele fez há menos de um ano. Certezas, para você, verdadeira ou falsa essa afirmação? Ceni chega menos pressionado que Domi no Flamengo? Cara, eu acho que a pressão tá no mesmo nível, mas eu acho que não é igual, cara. Eu acho que é um pouco diferente, porque a do Domi você tinha aquela expectativa, porque a grife Guardiola que o Domi carregou é uma coisa até desleal, né? Porque ele porque não é a grife dele próprio, exatamente, né? Não chegou o Domi no Flamengo, chegou o auxiliar do Guardiola. Então é uma coisa diferente. Você esperava que o cara tivesse um conceito de futebol meio Michelangelo, uma coisa bem assim rocambolesca, refinada, que acabou não acontecendo, né? Então as pessoas ficaram esperando isso chegar e não chegou. Eu acho que o Rogério Ceni é muito mais realidade do que o Domi.
Então, a pressão de treinar o Flamengo é uma coisa assim, abissal, ainda mais depois do 2019 do Flamengo, porque a pressão de treinar o Flamengo em 2018 não é mesmo 2020. Teve um 2019 mágico ali no meio, que você tem um efeito de comparação que é muito fora da curva. Porque por mais que a gente espere que o Rogério Ceni faça um excelente trabalho, repetir o que o Jorge Jesus fez em 2019 é muito difícil, é muito absurdo. A tríplice coroa daquele jeito, ganhando o Brasileiro de passada, ganhando o Libertadores daquela forma épica, é muito difícil repetir. E por mais que seja possível, é difícil. Então eu acho que a pressão que o Rogério Ceni vai sofrer é colossal, mas o Rogério Ceni está muito mais acostumado, ele sabe lidar muito mais com essa pressão do que o Domi, até porque o Rogério Ceni é um goleiro histórico no futebol mundial, é um jogador histórico no futebol brasileiro, campeão do mundo pela seleção e pelo time e tal. Então eu acho que ele vai fazer essa pressão ser diferente do que o Domi fez. Uhum. Ele sabe lidar com o time diferentemente do que o Domi sabe. Então é uma pressão muito grande, mas eu acho que nada que assuste o Rogério Ceni, nada que o Rogério Ceni vai se embananar ali comandando o Flamengo. Sim. E acho que ele tem muito mais chance de responder melhor essa pressão do que o Domi. Porque o trabalho que o Rogério Ceni espera que o Rogério Ceni faça já é melhor, a expectativa do Rogério Ceni já é melhor que a expectativa do Domi. Tem mais chance de dar certo do que o Domi. Então é uma pressão muito grande por treinar o Flamengo, mas eu acho que é um pouco diferente e mais suavizada por como o Rogério Ceni vai lidar com essa pressão. Perfeito. Mas aí tem uma coisa, antes do VS, até de qualquer coisa que você pensar em fazer, Tainá, mas só para pegar o gancho, eu não acho que o Domi tenha lidado mal com a pressão. Eu acho que um técnico lida mal com a pressão quando ele vê que existe alguma coisa no ambiente, que seja na imprensa, na torcida, que não esteja agradando, e ele muda o que ele acredita para se adaptar ao que as pessoas querem que ele faça. Eu acho que o Domi fez o que ele achava que era o certo, erradamente, porque o time estava sendo goleado sempre que pegava alguém que se fechava e que saía em velocidade, porque o Flamengo se defendia muito mal pelos lados do campo, Independente Del Valle mostrou isso, o São Paulo e depois o Atlético Mineiro. Eu acho que lidar mal com a pressão é quando você você trai o que você pensa, para fazer algo que as pessoas estão esperando de você. Não é que, assim, ele podia ter lidado melhor do ponto de vista de rever o que estava dando de errado e de corrigir essas coisas. Mas ele não se traiu, ele acreditava nesses conceitos que são trazidos pelo Guardiola maravilhosamente bem há quase 15 anos e que nem todos os seus auxiliares que conviveram anos com ele vão conseguir repetir maravilhosamente bem como faz o melhor técnico do mundo. Mas ele não se traiu. Isso, para mim, é lidar bem com pressão. Se vai dar certo ou não, é uma outra história. Mas ele fez o que ele acreditava, faltando as correções, mas ele fez o que ele acreditava até o final. É porque eu acho que além além disso, dessa pressão gigantesca, tem a questão da cultura também e da gestão de elenco, que eu acho que o Domi não tem muita experiência. Vide a frase do meio de jogadores campeões da Libertadores, não é todo ano que você ganha na sorte. Então eu acho que ele meio que não soube lidar desse sentido. Não que não soube lidar de mudar a filosofia, mas não soube lidar de gerir o elenco, de comunicar direito com a imprensa, passa muito pela comunicação. Então eu acho que o Rogério Ceni vai ter tem muito mais experiência, não como técnico, que tem a mesma idade ali de treinador, de uma carreira de 2 anos, 3 anos, mas de lidar com gestão de elenco, com ser um líder. Completo. Exatamente. O Thiago Pimenta traz aqui o momento específico da temporada que o Rogério está assumindo para dizer que para ele é falsa a afirmação. Porque ele diz, o Rogério chega no momento agudo da temporada, com 2 mata-matas complicados e o Brasileirão nivelado, segundo ele, por baixo. Isso entra, VS, na sua análise para você dizer se essa afirmação ela é verdadeira ou se ela é falsa? Ceni chega menos pressionado que Domi no Flamengo? Não, eu acho falsa. Eu concordo com basicamente tudo que falou o Marcelo, né? Ele vai falando que eu boto o interfone, porque senão não vai parar. Ah, tá bom, vai lá. Recebido, que chama, ela tem que ensinar o Clopinho a atender o interfone. Enfim, onde é que eu estava mesmo? Eu concordo com tudo que falou o Marcelo. Eu acho que ele chega tão pressionado quanto, talvez com pressões diferentes, porque o Domi chegou pressionado. Ambos chegam pressionados a ganhar pelo menos 2 títulos, né? Pelo menos 2 títulos. Acho que isso está muito claro ali. Sendo que o Domi, ele chega com o ideário ou com
sei lá, o pensamento, com aquela ilusão, que é uma palavra que usam de uma forma diferente na Espanha aí, né, o Marcelo? Com a ilusão aí na parte positiva de encantar jogando bola. O Rogério, eu acho que ele chega agora e não cobrarão dele encantar. Eu acho que cobrarão dele ganhar e parar de tomar gol. Então, acho que tem uma cobrança, mas ambos chegam pressionados para ganhar pelo menos 2 dos 3 títulos que vão jogar, que o Flamengo vai jogar aí. Então, acho que isso é igual. Então, ele chega tão pressionado quanto, com a diferença de que o Domi, até por ter trabalhado muito tempo com Guardiola e tudo mais, ele tinha ali, eu duvido que ele imaginasse que ele ia perder o emprego com 3 meses, entendeu? Então, acho que o Rogério sabe que ele pode perder o emprego com 3 meses. O Rogério já sabe dessa realidade. Então, talvez, por saber dessa realidade, eu acho que o Rogério tenha mais ferramentas para fazer o Flamengo funcionar. O Domi, acho que ele viu ali as coisas irem não funcionando, o Flamengo tomando pressão de qualquer clube, de qualquer nível, de qualquer poderio, de qualquer faixa de tabela, qualquer clube. O Goiás, que é o lanterna, o Goiás teve pelo menos 5, 6 chances claras de gol recentemente. Assim, isso, o jogo, sei lá, foi há 3 semanas, 2 semanas. Então, se fosse o Rogério ou um técnico acostumado com a realidade brasileira, um técnico que falasse assim, caramba, o Goiás quase ganhou da gente dentro do Maracanã. Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso, senão eu vou ser mandado embora. O Domi não tinha isso. O Domi achava, não, beleza, tomei pressão aqui, o Corinthians finalizou 20 vezes contra a gente ganhou de 5-1, eu já ganhei crédito. E não é isso. Sabe que a realidade do Brasil não é essa. Muitas vezes é injusta com o treinador, mas não é essa. Então, acho que o Rogério ele já entra sabendo disso. Ele fala, cara, se eu não resolver isso aí, eu vou ser mandado embora em 3 meses. O Domi não acreditava nisso.